E olha, eu começo o programa de hoje, é claro, falando da notícia do dia. Isso porque a Conab trouxe os números em relação à produção brasileira de grãos. E a produção brasileira de grãos na campanha 2021 vai superar a atual e vai chegar a 278 milhões e 700 mil toneladas, de acordo com esse primeiro levantamento. Os números mostra uma forte estimativa de produção para soja e milho, que são as principais culturas. No caso do milho, 112 milhões e 900 mil toneladas e soja chegando a 133 milhões e 500 mil toneladas. Essas são as estimativas iniciais de Conab. Aliás, a ministra Tereza Cristina falava a respeito deste levantamento, está participando, o evento não acabou ainda. Vou até pedir para a minha produção, se a gente puder dar uma olhada lá daqui a pouco pelo YouTube, olhar o que está acontecendo lá nesse lançamento, que continua. Se tiver ainda, vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Mas, de qualquer modo, os números que a Conab mostram um incentivo maior em relação a milho e soja. Isso tem tudo a ver com o mercado. A ampliação de áreas para a soja, principalmente sobre áreas degradadas e também sobre pastagens. E uma outra questão é em relação ao milho. Os valores do milho, mesmo com a colheita já conclusa nos principais estados produtores, segundo a safra, preço é muito interessante, é pagador, então a produção aumenta. Vamos dar uma olhada então como é que ficou o quadro, o primeiro quadro de oferta e demanda aqui, ou pelo menos as estimativas iniciais de safra projetadas pela Conab. Você vê aqui uma safra brasileira total de 278 milhões e 700 mil toneladas de grãos a serem produzidos no Brasil. Os grandes destaques sempre são milho e soja. Os motivos dessa elevação na produção é em relação a preço, isso não há nenhuma dúvida a respeito do que vem acontecendo no Brasil. Olha só, em relação ao que acontece com o milho, que é o primeiro que vai trazendo aqui para nós, deve haver um aumento de área plantada na ordem de 7%. Já para a soja, a situação também é de uma ampliação de área. Em relação à soja, a situação de ocupação fica na casa de 3%. Esses são os números que nós trazemos aí em relação à soja, milho e grãos no geral. Vou mostrar agora como é que vem a soja nesse cenário em relação ao que foi mostrado pela Conab, mas principalmente as exportações. A Conab não tem divulgado, como era antigamente, os dados em relação a quadro de oferta e demanda para a soja, mas trouxe as suas estimativas de exportação. Você vê que o número de produção não muda, evidentemente, 133 milhões e 500 mil toneladas, essa é a estimativa de produção no Brasil, enquanto que as exportações, acompanhem, devem chegar a 86 milhões 790 mil toneladas, de acordo com os dados da Conab apresentados nesta terça-feira, portanto, mostrando expectativas muito interessantes em torno da produção brasileira de grãos, e especialmente soja e milho. O Brasil deve continuar, e aí é cada vez mais claro, o Brasil é o maior player de soja, não só em produção, mas exportação também, vai entrando aí para o 4º ano de liderança consecutiva nos embarques internacionais da oleaginosa.